Acho que tá bom, né?
Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos que estão nos assistindo nesse momento, nesta manhã, dia 19/7, com a graça e a paz do Senhor. Hoje é dia do Senhor. Infelizmente, por conta deste decreto que foi colocado, nós não estaremos abrindo a igreja, não estaremos tendo o nosso culto público, mas achamos por bem, como dia do Senhor, transmitir esta live hoje, fazendo uma devocional e também trazendo a palavra do nosso Deus para nossa santificação. Com isso, eu quero convidar a vocês que estão em suas casas, que abram a palavra do Senhor no Salmo de número 32. Salmo de número 32. Se o áudio não estiver legal ou a imagem estiver distorcida, eu peço que os irmãos que estão nos acompanhando através desta live estejam digitando, estejam nos informando que nós estaremos tentando assim resolver o problema. Salmo de número 32, enquanto isso, vamos fechar nossos olhos e fazermos uma oração ao nosso Deus para darmos início a esta devocional, a este momento. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Criador de todas as coisas, quão grande, ó Deus, é o Teu nome. Somente, Senhor, Tu és digno de toda adoração, de toda glória, Pai. Nós estamos aqui neste momento para louvor do Teu nome, Senhor, e rogamos que o Senhor se faça presente em nosso meio. Rogamos, ó Pai, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, que o Senhor se faça presente aqui, Senhor, pois se Tu não se fizer presente, de nada adiantará, Senhor, estes louvores, a palavra, Pai, que nos será trazida. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, quebranta nossos corações, dá-nos temor e tremor diante de Tua presença, Senhor. É o que nós pedimos a Ti, ó Pai, e agradecemos. Amém. Amém. Salmo de número 32, capítulo 32, nos diz assim a palavra do Senhor: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Nos alegramos no Senhor, nós justos. E
Vamos adorar o Senhor nesse momento com o hino de número 26. Quero convidar a você aí em sua casa, que abra seu inário no hino de número 26, para, junto conosco, estar adorando ao Senhor com este lindo hino, que tem por tema ao Deus grandioso. Adoremos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, amém. Eu quero convidá-los mais uma vez a abrir suas Bíblias. Desta feita no livro de Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Já nos preparando para um momento de contrição, um momento de reflexão, onde nós estaremos meditando nos nossos pecados, o quão limitados somos, o quão dependentes nós somos do Senhor e o quão nós precisamos da graça e misericórdia de Deus em nossas vidas e do perdão do Senhor. Romanos capítulo 16.
Romanos 16, onde estaremos também fazendo a leitura de todo este capítulo, para os irmãos ficarem informados também. Aqui na igreja estou eu, o reverendo Camon e as meninas também do grupo de louvor. Nós viemos aqui para fazermos a transmissão desta live, então eu quero convidá-los a fazermos uma leitura responsiva, participativa, onde eu estarei fazendo a leitura dos versos ímpares, e os irmãos que estarão nos assistindo e os irmãos também que estão aqui presentes estarão lendo os versos pares. Romanos capítulo 16, que nos diz assim a santa palavra do Senhor. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, em tudo que de vós vier e precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Antrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Ápenes, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérsia, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, também saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro ao vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sosípater, meus parentes. Eu, Tésio, escrevi esta epístola,
Vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Esse é um momento de contrição ao nosso Deus, e eu quero convidá-lo mais uma vez a abrir seus hinários no hino de número 67, Coração Quebrantado, onde nós estaremos entoando este hino de número 67, e também meditando nos nossos erros, nas nossas falhas. E após a leitura, cantarmos este hino, eu quero convidar a nossa irmã Erlaine que esteja fazendo a oração de contrição ao nosso Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e também louvando, agradecendo ao nosso Senhor pelo perdão, pela graça derramada em nossas vidas. Louvemos ao Senhor. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus, faz-me a ver e consumir, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu, minhas paixões tu podes dominar.
Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece me seguindo além o teu poder. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, ó Deus, na Tua presença, Pai, para Te agradecer, Te louvar por mais um dia do Senhor, Pai. E neste momento nós queremos Te confessar, queremos nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos erros. Ó Deus, sabemos que somos falhos, sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor, meu Deus. Somos fracos e ainda pecamos, Senhor, ainda Te desagradamos, ainda fazemos coisas, pensamos coisas, ainda falamos, ó Deus, o que não Te agrada, Pai, o que não Te louva. E nós viemos aqui, estamos contritos, estamos reverentes diante do Senhor para Te pedir por misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Nos lava, Senhor, nos lava de nossos pecados, nos purifica, nos transforma, Senhor, dia após dia, nos faz cristãos melhores, nos faz pessoas melhores, ó Deus, nos faz mais parecidos com o Teu Santo Filho, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, ó Deus, para nos salvar, para que pudéssemos hoje, diretamente a Ti, ó Pai, pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, perdão por aquilo que partiu de nós e não Te desagradou, e que não Te agradou, Pai. Melhor dizendo, ó Senhor, Te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, Te pedimos o Teu perdão. Confiamos, Senhor, que através do sacrifício do Teu Filho, nós somos completamente diante de Ti, Senhor, que os nossos pensamentos, os nossos intentos sejam agradáveis a Ti, que as nossas palavras sejam agradáveis a Ti e que o nosso viver Te glorifique, Pai. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que nos perdoou os nossos pecados. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 1. Vamos estar lendo a declaração do perdão. Eu já quero convidar as meninas do grupo de louvor que venham à frente para estarmos entoando cânticos espirituais, 3 cânticos espirituais. Está sendo informado aqui, irmãos, que estamos com problemas no áudio, mas já estamos tentando resolver. Se o áudio ficar bom,
Eu peço que os irmãos, por favor, estamos tentando resolver o mais rápido possível este problema. O áudio está bom? Quando eu desconecto. Vou tirar aqui pra gente ver. Peço aos irmãos que informem se o áudio está melhor agora, se o áudio ficou bom. Vamos continuar aqui nossa devocional. Então, no livro de João, capítulo 1, versículo 29, capítulo 1, verso 29, ficou bom o áudio? Tá tendo ruído, né? Então, acho melhor desconectar. O playback. Nos informem, por favor, se o áudio ficou bom agora, irmãos. João, capítulo 1, verso 29. Se você que está em casa, eu quero convidá-lo a ler junto comigo este versículo, que é a declaração do perdão. Leamos esse versículo, amados, com alegria, que nos diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nosso Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos, nesse momento, eu convido as meninas que venham à frente. Vamos, nesse momento, estar cantando alguns cânticos congregacionais, 3 cânticos para louvor do nosso Deus. Você aí em sua casa, nós não estamos em um culto público, é uma devocional, algo mais informal, mas mesmo assim, eu quero convidá-lo, se possível, que você aí em sua casa se coloque de pé para junto conosco estar cantando estes cânticos com alegria, pois o Senhor, Ele nos perdoou os nossos pecados e nós nos alegramos nisso. Hino de número 32, o Deus fiel. Voltou? Adore. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como era, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua
estrela brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, todas que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que
pois digno é. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, Espírito, em verdade, me prostra aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave a ti, Jesus, e um som agradável a ti, pois digno és. Amém. Que nosso louvor chegue ao trono dos céus como aromas suaves nos ouvidos do Senhor. Coração igual ao teu, adore ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de
disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá meu coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, amém. Amém. Eu quero pedir à nossa irmã Gisele que faça uma oração de gratidão ao nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque hoje é o dia do Senhor, ó Pai, e nós temos a oportunidade, embora os irmãos não puderam estar aqui, ó Deus, presencialmente, ó Deus, mas o Senhor nos deu a oportunidade, ó Pai, de fazermos esse devocional a Ti, ó Pai. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por este dia. Obrigado, Senhor, por essa primeira parte. Obrigado pelas leituras, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, fale conosco, ó Deus, através da palavra, que o Senhor use o pastor Camon, ó Pai, e que essa palavra, ó Deus, seja cravada em nossos corações, ó Deus, para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai, isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero convidar o reverendo Camon, que vem à frente para estar nos trazendo esta meditação na palavra do Senhor, e vamos ouvir a palavra de Deus, amados, com reverência, com temor. Se coloque seu celular no silencioso nesse momento para nós podermos meditar na palavra do Senhor. Amém. Irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Meus amados, é um prazer nesta manhã do dia do Senhor estar aqui falando da palavra de Deus. Devemos lamentar não termos o culto público, não podermos estar congregados, todos nós aqui, a comunhão dos santos. O culto público é o momento do encontro de Deus com o seu povo. É um momento singular e nós louvamos a Deus pelas tecnologias, mas nós somos conscientes de que nada pode substituir a adoração corporativa do povo de Deus. Em momento oportuno eu estarei
estudando com a igreja melhor estes assuntos do culto público, mas vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã para meditarmos na santa palavra do Senhor. Então, vamos orar mais uma vez, nos preparando para ouvir a palavra do Senhor sendo anunciada. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus bendito, Deus eterno, digno de todo louvor, glória e adoração, eis-nos aqui diante do Senhor, neste dia Teu. Pedimos a Tua graça, ó Pai, pecadores somos, dependemos da Tua misericórdia. Abençoa, ó Pai, esse momento, abençoa esse dia Teu, que seja um dia de edificação, de crescimento espiritual, e que somente o nome de Jesus seja exaltado neste dia. Fortalece a Tua igreja em meio a esse distanciamento, em meio a essa ausência do culto público. Abençoa cada irmão, abençoa cada família da Tua igreja. Abençoa, Pai, esta igreja local, esta cidade. Venha o Teu reino aqui, ó Pai, sobre esta cidade de Alagoinhas. Alcança vidas aqui para o Teu evangelho. Que assim, ó Pai, o Teu reino avance mais em nossos dias, mesmo em meio a esta crise toda. Assim, ó Pai, cumpre os Teus propósitos nas nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, nos edifica, nos encoraja, nos exorta também pela Tua palavra, nos recebe por meio do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. No nome de quem oramos e Te bendizemos. Amém. Irmãos, abram a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 a 3. Nossa palavra hoje será em Apocalipse 1, do versículo 1 ao versículo 3. Peço que aqueles que puderem abrir as suas Bíblias, abram, para estarmos lendo e depois ouvindo a exposição desses 3 versos. Apocalipse 1, do verso 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meus irmãos, o que entendemos quando ouvimos a palavra Apocalipse? É claro que em dias como estes que estamos vivendo, até mesmo as pessoas são despertadas em meio a catástrofes naturais que têm se abatido sobre o mundo e o nosso país. Também sabemos de guerras e rumores de guerras. Então, diante de tudo isso, as pessoas voltam a pensar em temas apocalípticos. Elas até têm uma curiosidade, mesmo as pessoas não cristãs, mesmo as pessoas que não servem o Deus das Escrituras, nós percebemos uma curiosidade e um interesse no tema do fim do mundo, do Apocalipse. E as pessoas ouvem, leem livros, assistem filmes, e até mesmo as notícias que estamos tendo aí com muita atenção, e até mesmo muitos que não são cristãos assumem que esse é um tempo que tem ares aí de fim dos tempos. Mas, irmãos, a Apocalipse é a palavra revelação, que é a primeira palavra aí do texto que lemos, revelação de Jesus Cristo. Então, essa palavra tem o significado de desvendar,
de tirar o véu. Então, não é o que as pessoas acham que Apocalipse é para esconder. O senso comum diz, então, que o livro do Apocalipse é um livro para confundir, para esconder. E é bem verdade que havia um propósito nessa linguagem que aos servos de Deus compreendessem e ocultarem em certa medida. Mas a palavra revelação nos dá a entender que o propósito maior do Apocalipse é revelar, é trazer à luz, é fazer conhecido a vontade de Deus para os últimos dias, para os nossos dias, para esse intervalo de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Então Deus revela a nós, não andamos tateando. Como cristãos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Então, esta revelação, ela é de Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo. A palavra de Deus trata sobre Jesus Cristo. Ele é o centro da Escritura, ele é a palavra de Deus. Ele é o Deus encarnado, o Deus bendito que se fez carne, que assumiu a nossa natureza. Então, meus irmãos, essa palavra, essa revelação é sobre Jesus, o Salvador, o juiz. Ele irá voltar para julgar os vivos e os mortos. Então, esta revelação é dada por Deus o Pai, a primeira pessoa da Trindade, a Deus o Filho, a segunda pessoa, que entrega por meio de um anjo a João, e João entrega a nós, a igreja, os servos de Deus. Então, revelação ou Apocalipse é uma espécie de profecia. Deus está se comunicando. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus está nos dizendo que há de acontecer nestes últimos dias. Deus está dizendo aquilo que Ele haverá de cumprir nestes últimos dias. E estas coisas já começaram a acontecer desde a primeira vinda de Cristo. Tudo aquilo que Daniel, Ezequiel, Isaías profetizou no Antigo Testamento, todas essas coisas já começaram a se cumprir. Da perspectiva do Novo Testamento, o reino de Deus está próximo, na verdade, já é chegado. Então, há uma conexão do Apocalipse de João com as profecias do Antigo Testamento. E João, no Apocalipse, nos mostra que estas coisas iniciaram a acontecer já nos seus dias, na Igreja Apostólica. Meus irmãos, então, com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, o reino que o profeta Daniel profetizou foi inaugurado, o reino de Deus. É por isso que nós oramos e somos ensinados a orar diariamente, segundo o modelo da oração do Senhor: venha o teu reino. E esse reino já veio, mas ele está avançando cada vez mais. O Evangelho está sendo pregado. Então, o que João traz aqui é a palavra de Deus, é o testemunho de Jesus. Essa mesma palavra, irmãos, falou à Igreja Apostólica. E essa mesma palavra fala a nós hoje, é a mesma palavra. E o nosso dever é ouvir e guardar a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é preciosa para nós. Mas sabemos que a palavra de Deus, ela, como a verdade que ela revela o nosso pecado, a queda, a verdade de que estávamos em Adão, que este mundo é caído, que este mundo está passando, que este mundo jaz no maligno e que ele será destruído para ser renovado, para dar lugar ao novo céu e à nova terra. E então essa mensagem é anunciada nas Escrituras,
Mas alguém pode dizer, alguém que não ama a Jesus, como pode ser feliz alguém que ler a Bíblia? Como pode ser bem-aventurado alguém que é forçado a considerar o destino eterno dos homens, sabendo que muitos se perderão, que este mundo passará por uma transformação por meio do fogo? Como ser feliz? E muitos dizem, não, os crentes são pessoas depressivas. O Deus da Bíblia é um Deus mau, muitos afirmam isso. Um Deus que odeia a humanidade, que vai punir a humanidade. Mas no verso 3 aí nós vemos: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado os que ouvem, os que guardam, feliz. Porque Deus está falando, Ele fala nas Escrituras. E nós que recebemos esta palavra, somos felizes, somos bem-aventurados. É o nosso dever, irmãos, ouvir a palavra de Deus, guardar essa palavra. O mundo vai dizer que esta palavra, que para nós é libertação, é prisão. O mundo vai dizer que é uma palavra que vai contra a alegria e a felicidade dos homens, mas isso não é verdade. Jesus Cristo é a nossa alegria, a nossa bem-aventurança, o nosso consolo na vida e na morte. Nele somos bem-aventurados. E fazemos bem em ouvir a palavra, em guardar a palavra. Então devemos desejar que cada vez mais venha o reino de Cristo. Cada vez mais essa palavra seja pregada, sem impedimentos. Porque, irmãos, ouvir a Bíblia, ouvir do Evangelho de Jesus Cristo, aprender da Bíblia, conhecer a revelação de Deus sobre os eventos vindouros, o destino eterno de anjos e homens, o fim dos dias, estas coisas mudam o modo como vivemos a nossa vida no presente. Então, o crente, o cristão, aquele que ouve as palavras dessa profecia, ele sabe, não é porque agora tem uma pandemia, uma nuvem de gafanhotos, ou qualquer outra praga que se aproxime. Nós sabemos, irmãos, que desde o início do Evangelho Jesus Cristo disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ou seja, os últimos dias foram inaugurados desde a primeira vinda do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, irmãos, vive em todas as eras à luz dessa verdade. Não é agora apenas. Aqueles irmãos do passado, da era apostólica, sofreram perseguições, martírios, foram queimados, entregues às feras, viveram dias angustiosos, e em toda a história da igreja. Mas é claro que hoje estamos num período mais avançado desta história, e estamos diante da palavra de Jesus Cristo. Então somos bem-aventurados, somos felizes, porque temos a oportunidade de nos sujeitar a Cristo, de moldar a nossa vida à luz dessa verdade. Temos essa oportunidade. E é algo lamentável, irmãos, que os incrédulos, e nós percebemos isso mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a sinais de grande juízo do Senhor, nós vemos e temos a prova daquilo que cremos, a depravação total. Porque mesmo diante de todos esses juízos, de toda essa verdade sobre Jesus Cristo, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Os homens continuam extraviados. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Os homens não vão a Cristo, eles não se preparam para o seu estado eterno, para deixar esse mundo, mesmo diante da morte iminente. E nem estamos falando de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva da palavra de Deus, mas puramente destes eventos, da possibilidade que está aí e que sempre esteve, é bem verdade, de que a nossa vida não se alongue muito mais nessa terra. Antes de passar algumas aplicações finais, eu quero ainda trazer mais algumas informações sobre este livro do Apocalipse. João é o mais velho dos apóstolos. Morreu em idade avançada, por volta dos 100 anos. Os pais apostólicos, Justino Marte e Irineu, testificaram que João, o apóstolo, escreveu essa carta. Policarpo foi discípulo de João e Irineu foi discípulo de Policarpo. Então, este texto é apostólico, é a palavra de Deus, há evidências externas, históricas ali. Nós sabemos também, Irineu diz que João escreveu esta carta no reinado de Domiciano, cerca de 70 anos após o advento de Cristo. João já estava escrevendo para a igreja dos seus dias esta mensagem sobre os últimos dias. É uma revelação especial de Deus, é uma revelação dentro da Escritura com características próprias. É claro que em outras partes do Novo Testamento há textos que também usam uma linguagem apocalíptica, como Tessalonicenses e na carta aos Coríntios. E essa linguagem, é claro, é cheia de mistério, de símbolos, de figuras. E nós sabemos, irmãos, que entre o ano 20 antes de Cristo, entre o primeiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo, haviam outros livros com esse nome de Apocalipse. Mas apenas o Apocalipse de João é o texto inspirado. Então, desde 200 anos, desde o segundo século antes de Cristo até o segundo século depois de Cristo, houve vários outros escritos com linguagem apocalíptica, mas considerados apócrifos, pseudepígrafos. Por exemplo, há apócrifos apocalípticos atribuídos a Enoque, a Pedro, a Paulo, a Adão, Baruque e outros. Mas aqui estamos diante de um texto apostólico, que entrou no cânon, palavra de Deus, esta profecia, que fala então para aqueles dias e fala também para nós hoje. E bem-aventurados os que leem e ouvem. Hoje nós temos a Bíblia escrita, hoje nós temos as tecnologias, mas aqueles irmãos tinham que então transcrever à mão. Aqueles pergaminhos tinham que ser lidos nas igrejas. E então esses textos circulavam. E esse texto era lido naquelas igrejas, daqueles dias, para que o conteúdo fosse conhecido. E nós, irmãos, hoje temos esse privilégio de ter a igreja de Cristo, sustentada pelo Senhor, pregando esta palavra. Não devemos desprezar esta honra, esta graça, este privilégio que o Senhor nos dá. E entender então que temos a oportunidade de, nesse tempo, moldar a nossa vida de acordo com estas verdades reveladas. Então, algumas aplicações aqui já caminhando para o nosso fim. O fim aqui da nossa exposição. Então, irmãos, devemos entender que o Senhor se revela na palavra. O Senhor se revela nas Escrituras. E é o propósito de Deus que as Escrituras, que tenhamos luz. O Espírito nos ilumina para entendermos a palavra. E esse livro de Apocalipse lança luz sobre os profetas do Antigo Testamento, sobre as profecias do Antigo Testamento. Então, não é um livro para ser
tratado como apenas obscuro, como não sendo para nós hoje. É palavra de Deus. Devemos estudar com humildade, com reverência e buscar neste texto a revelação de Jesus Cristo. Podemos também dizer que essa profecia está se cumprindo agora e vai se cumprir no futuro. Não sabemos quando o Senhor virá, não sabemos o intervalo de tempo que ainda resta, mas sabemos que estas profecias estão se cumprindo e que o entendimento que temos delas, desta palavra, deve moldar a nossa vida hoje. Então, não jogue estas coisas para um futuro, tornando então estas coisas ineficazes na sua vida hoje. Durante essa semana que passou, vivemos, cumprimos nossas responsabilidades, mas estamos conscientes, irmãos, que há muito a melhorar, a buscar a santificação, a servir melhor ao Senhor, aqueles que ainda não servem a Cristo. Se você está vivo, saiba, Deus está lhe dando mais uma oportunidade de se humilhar, de se arrepender, de ouvir o testemunho sobre Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de se achegar a Cristo. Então saiba de uma coisa: se você ouvir, e não apenas da parte dos instrumentos, de nós que pregamos, mas se você ouvir a palavra, ler a Escritura, e se você ouvir do próprio Cristo esse testemunho, porque Ele fala do céu por meio da sua palavra, saiba de uma coisa: isso mudará a sua vida. Então, de um tempo, de uma geração frívola, que não pensa nas questões eternas, uma geração materialista que não considera que possui uma alma eterna, que haverá de prestar contas diante de Deus, e vivemos uma vida indigna. Muitas vezes, até mesmo nós como igreja, precisamos nos arrepender, porque muitas vezes vivemos uma vida somente focada nas coisas terrenas. E qual o lugar de Cristo no nosso dia a dia? Qual o lugar da palavra de Cristo? Como esta palavra tem influenciado a nossa vida? Os nossos planos futuros. Hoje aí, com essa pandemia, tudo está muito incerto, os jovens principalmente. Muitas dúvidas: como serão as coisas, como será o futuro, a vida ainda não está plenamente estabelecida. Há muitas coisas a resolver ainda, e isso pode trazer uma série de ansiedades. Mas saiba que muito mais do que essas preocupações terrenas, que tem o seu lugar, não desprezamos, é importante pensarmos no futuro, fazer os nossos planos, porque não sabemos quando o Senhor voltará. Porém, saiba de uma coisa: muito mais do que essas notícias, a própria palavra de Deus deve influenciar e moldar a nossa vida, os nossos planos. Então, quando consideramos esta revelação de Jesus Cristo, Cristo Jesus, é a revelação máxima e última da parte de Deus para a humanidade. Muita gente está esperando outras revelações, se apegam a outros livros, outros profetas que vieram aí depois do período apostólico. Mas nós cremos, irmãos, que a revelação final, última de Deus, está em Cristo e foi escriturada no cânon do Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos. Então, não precisamos esperar outra palavra, ou nos apegar a outros livros, outras profecias. Esta é a palavra de Cristo.
para o seu povo, para a humanidade. E feliz aquele que ouve estas palavras e as considera. Então, hoje aí há uma inundação de informações na internet, um excesso de informações, de palavras de homens, de previsões humanas, especialistas em suas áreas, pessoas religiosas, até místicas, com as suas previsões, com as suas profecias. Mas feliz é aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas aqui escritas, porque o tempo está próximo. Então há muita distração, muita distração. Não é que seja de todo errado nos inteirar sobre as notícias, mas, irmãos, tenhamos cuidado, porque o principal que Deus quer para nós é que guardemos a palavra do Senhor, guardemos as palavras da profecia deste livro. Então, nesses tempos críticos, que possamos usar o nosso tempo bem, na leitura bíblica, no culto doméstico, aqui participando desse momento, orando para que possamos ter o culto público, ouvir a exposição pública da palavra de Deus, para que oportunidades sejam dadas para que esta palavra seja exposta e pregada. Então, meus irmãos, nessa manhã, nós nos alegramos no Senhor, de poder saber que o Senhor não nos deixa tateando no escuro, mas temos a palavra de Deus, temos Cristo, e sabemos que este mundo está caminhando para a consumação, para o retorno triunfante e glorioso de Cristo, para que seja dado aos homens o seu destino eterno. E saiba de uma coisa: só há salvação da condenação eterna em Cristo Jesus. Vá a Cristo. Se você ainda não foi a Cristo, corra para Ele. É feliz quem tem essa oportunidade. Leia as Escrituras, veja como ela revela o seu pecado, a depravação da sua natureza, a sua indisposição quanto às coisas de Deus. Então se humilhe, aproveite este tempo, esta oportunidade que o Senhor está lhe dando. Se humilhe diante do Senhor e busque então viver de acordo com estas verdades, esperando então em Cristo Jesus o estado eterno. Então que Deus abençoe, irmãos, este dia, que Deus nos dê graça, que o Senhor nos ajude a vencer este momento difícil e que Ele sustente a sua igreja e que o seu reino venha e avance cada vez mais. Amém. Irmãos, nesse momento vamos orar ainda mais uma vez. Depois desse momento, ainda tem um hino ainda para cantar, então eu vou orar para que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e depois nossos irmãos da música irão nos conduzir em mais um louvor ao nosso Deus. Oremos então. Senhor, louvado, bendito seja teu nome em toda a terra, nesse momento aqui. Abençoa, Pai, essa palavra, que o Senhor se agrade em usar, esta palavra para despertar nossas vidas, para que possamos viver não à luz de outras revelações, meramente do noticiário, mas que saibamos, ó Pai, que a Tua palavra já nos alertou, que vivemos nesses últimos dias, que o Senhor, a Sua volta é breve, logo, logo, e como no final do livro de Apocalipse diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, derrama o Teu amor em nosso coração, nos dá o desejo pelo retorno de Cristo,
Derrama o teu Espírito, ó Deus, sobre a tua igreja, para que possamos, como é dito ali no final do livro de Apocalipse, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Faz assim, ó Pai, com o teu povo, nos enche do teu Espírito nesse dia teu. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a abrir seu inário no hino de número 6, Doxologia, hino de número 6. A Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Irmãos, eu quero trazer uma palavra final e saudação. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Eu quero dar as boas-vindas aos amigos que nos acompanharam aí pela página do Facebook e dizer que estamos obedecendo aí à determinação das autoridades. Entendemos que o propósito é estancar o crescimento do avanço aí da doença e dizer aos irmãos que nós temos orado para que as autoridades tomem decisões sábias e que possamos também poder reunir publicamente aqui, seguindo as orientações da saúde. Então, ainda não sabemos exatamente, pelo menos eu não recebi ainda o decreto quanto a essa próxima semana, e aí, então, eu terei que dar o aviso no grupo da igreja se teremos os trabalhos aqui, na terça e na quinta, e no próximo domingo, então, eu ainda não tenho como repassar essa informação aos irmãos. Mas sejam todos bem-vindos aí à nossa página da nossa igreja, à nossa transmissão, e orem por nós, né? Somos uma igreja simples, temos grandes desafios aqui na nossa cidade, né? Queremos servir a Cristo aqui, pregar o seu Evangelho, então pedimos o apoio. Então, como as redes sociais têm crescido o uso devido à crise aí, à pandemia, então é importante que você nos ajude nos seguindo aí, curtindo, compartilhando nossos trabalhos, para que nós tenhamos um alcance maior e orando para que possamos alcançar vidas também aqui na nossa região e na nossa cidade. Certo? Então, um abraço aos irmãos, lembrando só que à noite eu estarei transmitindo a escola bíblica. Nós invertemos, então, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, que é a doutrina presbiteriana, doutrina da nossa igreja, que é bíblica e que também é a nossa doutrina, nosso documento, nossa Confissão de Fé. Então, eu quero convidá-lo para participar da aula de hoje, que é uma aula muito importante sobre o decreto eterno de Deus. Então, essa aula é uma aula muito boa, uma aula que vale a pena você acompanhar. Nós estamos tratando ali, usando o material do reverendo Sproul, é um material muito bom, e será uma satisfação ter os irmãos com a sua interação, as perguntas, a participação. Então, quero convocar os membros da igreja a estar conosco, e os amigos visitantes também serão bem-vindos. Certo? Então, Deus abençoe. Iremos encerrar, então, a nossa transmissão e aguardo, então, os irmãos logo mais, às 18h30, para o nosso estudo da Confissão de Fé, o nosso estudo bíblico. Então, a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vós. Deus vos abençoe. Amém.